A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? E quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 54 e o versículo 17. Isaías, capítulo 54 e o versículo 17. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Só até aqui, meus irmãos. O que a irmã está entendendo dessa palavra, meus irmãos, é que toda ferramenta preparada, meus irmãos, contra mim, contra a tua vida, contra mim, contra a tua casa, contra mim e a tua família, meus irmãos, contra o meio, teu ministério, meus irmãos, não prosperará, meus irmãos. Porque Deus é fiel na minha na tua vida, meus irmãos. Porque quando você se levanta para fazer a obra de Deus, meus irmãos, com amor, quando você temente a Deus, meus irmãos, quando você quer fazer a obra de Deus, meus irmãos, são muitos que se levantam, meus irmãos. São muita língua, meus irmãos, que se levanta, meus irmãos, para defamar a você, meus irmãos, para caluniar a você, meus irmãos. Porque tem muitos, meus irmãos, que não quer fazer a vontade de Deus, mas quando vê que você está fazendo, meus irmãos, se incomoda, porque está na sujeira, está no lamaçal, está no pecado, não quer se limpar. Aí quando vê que vocês estamos limpos, que vocês são uma mulher, um homem de Deus, que vocês são temente a Deus, que você faz a vontade de Deus, se incomoda, meus irmãos. Aí se levanta, meus irmãos, na minha tua vida, sem causa, sem motivo, meus irmãos. Só para querer prejudicar-me a você. Mas que toda a língua, meus irmãos, que se levantar contra mim, contra ti, meus irmãos, não prosperará, meus irmãos. E toda a ferramenta preparada do inimigo contra mim, contra a tua vida, meus irmãos, já caiu por terra, meus irmãos. O inimigo só vai ter dois trabalhos, meus irmãos, de fazer, de preparar, né? Vai só preparar, meus irmãos, vai só se levantar para cair, meus irmãos. Que ele pode preparar o que for contra mim, contra você, meus irmãos. Mas nada prospera. Ele pode fazer o que for. Pode preparar armadilha, cilada. Pode, né, levantar calúnia contra mim, contra você, meus irmãos. Mas nada vai prosperar, meus irmãos. Porque Deus é na minha, na tua vida, meus irmãos. O inimigo se levanta na minha, na tua vida só para cair, meus irmãos. Ele pode preparar a cilada que for, meus irmãos. Pode preparar o que for. Mas nada vai prosperar, meus irmãos, na tua vida. Porque vocês somos servos. Porque vocês somos escolhidos. Porque vocês somos ungidos, meus irmãos. Porque vocês somos temente a Deus. E quem é temente a Deus, meus irmãos, Deus não permite que nenhum mal chegue, meus irmãos. O inimigo pode até preparar, meus irmãos. Pode até armar. Mas ele só vai ter dois trabalhos, de se levantar para cair, meus irmãos. Porque quanto mais ele se levanta, maior é a queda, meus irmãos. Porque o inimigo tem que saber que comigo, com você, ele não pode, meus irmãos. Porque o inimigo faz de tudo para destruir a mim e a você. Porque ele não suporta a mulher de oração. Porque ele não suporta homem de oração, meus irmãos. Ele não suporta homem de Deus e mulher de Deus, meus irmãos. Ele faz de tudo para querer destruir. Mas ele tem que saber que comigo, com você, ele não pode, meus irmãos. Ele pode fazer o que ele quiser. Pode preparar o que for. Mas nada vai prevalecer, meus irmãos. Nada em mim você pega, meus irmãos. Porque nós temos um Deus que nos protege. Nós temos um Deus, meus irmãos, que cuida da gente, meus irmãos. Que não vai permitir que nenhum mal chegue até a mim, até você, meus irmãos. Porque Deus é fiel na minha, na tua vida, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. E que nenhuma ferramenta preparada contra a mim, contra a tua vida, meus irmãos, prosperará, meus irmãos. Tome posse, meus irmãos. Porque já caiu por terra toda a ferramenta preparada, meus irmãos. E fiquem todos com Deus e a paz do Senhor, meus irmãos.